Olá, amigos do sistema elétrico! Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer a parametrização do controle rua em um banco com fechamento em delta. E vou dar uma super dica sobre o defasamento angular. Vamos nessa? Vamos entender então como que é feita a parametrização do controle rua para um banco com fechamento em delta. E para esse exemplo a gente vai usar aí o fechamento com 3 reguladores, ou seja, o delta fechado. Tá? Agora para esse exemplo a gente vai entender aí o acionamento pulsado. Tá? Então eu já coloquei aqui o acionamento pulsado para os 3 reguladores. Antes a gente vai entender como que é o mecanismo do acionamento pulsado. Vamos entender como que esse mecanismo funciona. O acionamento pulsado, ele acontece através de um mecanismo, tá? Que está acoplado ao eixo do motor. Então aqui eu tenho desenhado esse mecanismo, tá? E ele roda num sentido e roda em outro sentido, né? Motor elevar e motor abaixar. Então no momento em que ele estiver rodando, ele vai fechar aqui, ele vai pressionar esse outro mecanismo, tá? Esse mecanismo aqui, ele vai rodar nesse sentido, por exemplo, nesse sentido aqui, tá? E ele vai pressionar esse micro switch aqui. Quando ele pressiona esse micro switch, vai acontecer o intertravamento, tá, da fase do motor. Então é por isso que o controle rua ele precisa somente dar um pulso para que esse mecanismo faça o acionamento desse micro switch. Depois disso, o controle rua tem que cessar esse pulso e deixar com que o acionamento faça o giro completo. Ele vai fazer o giro completo até que caia novamente nessa posição, abrindo o circuito. Então, o acionamento pulsado, ele tem esse intertravamento aqui, que chama-se Holt Switch, tá? Ele tem esse intertravamento que vai fazer com que o acionamento aconteça de forma interligada à fase do motor, e ele vai desacionar assim que a comutação for realizada. Agora vamos entender com esse vídeo como que acontece isso. Note que ele faz o acionamento e ele para naquele momento em que o mecanismo volta aí para a condição de aberto. Da mesma forma, no sentido contrário. Com o entendimento do que é o tipo de acionamento pulsado, agora a gente vai parametrizar o controle, o tempo de pulso, né? O tempo em que o fechamento do mecanismo acontece. Então vou estabelecer aí um tempo de pulso de 1 segundo, tá? Para os 3 reguladores. E agora a gente tem que fazer aí a configuração do defasamento entre as fases do regulador 1, 2 e 3. Antes a gente tem que entender como que é feito, como que se dá esse defasamento. Vamos entender? Bom, vamos entender agora essa relação do defasamento angular. No sistema trifásico, eu tenho aí 3 fases, eu vou desenhar elas aqui. Eu tenho uma fase, eu tenho a outra fase, que ela está
tem um ângulo de 120 graus em relação à primeira. O módulo dela é igual. Nesse exemplo aqui, numa relação trifásica com as impedâncias ou as fontes equivalentes. E vou ter uma outra fase, tá? Também 120 graus. Então aqui eu vou ter, tá, 120 graus. Aqui também 120 graus. E aqui também 120 graus. Bom, vamos só para a gente entender. Aí o que acontece? Por que é importante a gente se atentar com relação à sequência entre as fases? Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter aqui a minha sequência A, B e C, ok? VA, VB, VC. E eu quero fazer a relação, aqui eu estou referenciando a neutro, tá? Estou referenciando a neutro. E eu quero fazer a relação me referenciando à fase, ou seja, entre as fases. Fase VAB, por exemplo, né? Eu vou ter o meu VAB. E o que é o meu VAB? É VA, tá? Menos VB. E o que seria o menos VB? O menos VB seria... Vou desenhar aqui. O meu menos VB vai ser esse fasor VB, tá? Só que nesse sentido aqui, ó. Ao contrário. Aí, como que a gente vai fazer aí o somatório, né? Que vai ser VA mais menos VB, né? Eu vou utilizar o método paralelograma. Eu pego e vou criar aqui o meu Aí aqui eu encontro a minha resultante, tá? De VAB. Eu vou desenhar aqui de vermelho para a gente entender. Aí é o seguinte, nesse caso aqui eu estou fazendo a sequência na sequência A, B, C. E aqui vai surgir um ângulo, tá? Vocês vão acreditar em mim, tá? Vai surgir um ângulo de 30 graus. Ok? Agora é o seguinte, se a sequência, em vez de ser A, B, C, fosse A, e aqui fosse C, e aqui fosse B. Seria a sequência ACB ou CBA, tá? E aqui, qual que seria, utilizando a mesma relação, VAB, tá? Agora, o meu B vai estar aqui. E a gente fazendo aí a relação, eu vou encontrar, vou usar outra cor aqui, eu vou encontrar aqui o meu B, o meu menos B aqui, ó. Deixa eu vou encontrar o meu menos VB aqui. Vou tentar fazer bem direitinho aqui, ok? E aí eu vou ter que fazer a mesma coisa. Vou fazer a relação aí entre tensão AB. Eu vou usar a regra do paralelograma. Então vou pegar
Vou pegar mais ou menos aqui, vou criar aqui e vou encontrar, tá? Vou encontrar aqui, vou colocar aqui de azul, esse outro fasor, tá? Eu vou encontrar aqui mais ou menos assim, tá? A minha sequência VAB, quando eu mudo a relação, tá, das sequências de fase. E aqui eu vou encontrar outro ângulo de 30 graus. E é por isso que é importante, porque se eu troco as sequências, tá, faço a troca da sequência de fase, eu vou ter que ter aí uma relação de ângulos diferente. Eu vou ter mais 30 ou menos 30 graus, tá? Então, a gente tem que ter essas sequências de fase estabelecidas para a gente poder fazer aí importantes cálculos, tá? De potência, por exemplo. Então, é por isso que é importante a gente saber a relação, a sequência entre as fases. Agora que a gente já sabe essa relação do defasamento angular, você deve estar se perguntando se você vai precisar de um equipamento especial para saber a sequência das fases. Na verdade, não. A gente vai utilizar um procedimento para descobrir qual que é a sequência de fases aí do seu banco. E esse procedimento é muito simples. Você vai colocar um defasamento no regulador 1 qualquer e um defasamento no regulador 2 diferente do regulador 1. Por exemplo, se eu coloquei um defasamento de mais 30 no regulador 1, eu coloco o defasamento de menos 30 no regulador 2. E aí eu vou avaliar o fator de potência do controle rua. Você vai lá na parte de medição e avalia o fator de potência. O fator de potência do regulador que se encontrar mais próximo do 1, essa é a sequência de fases que você vai utilizar, tá? Então é muito fácil, muito tranquilo. Então a gente estabeleceu, então, por exemplo, que o regulador 1 ele teve aí o seu fator de potência mais próximo do 1. Então os outros dois também vai ter aí o seu defasamento para mais 30, tá? Agora a tensão nominal de BT e a tensão nominal de AT, a gente já sabe como que se dá essa relação. Vamos aí colocar, por exemplo, na tensão de BT 124, tá? Vamos lá, 124. Para 13.800, vamos supor que a tensão nominal de AT seja 13.800. E a corrente nominal, vamos supor que seja 300 amperes. Ok. Então é dessa forma que a gente faz aí a parametrização para um banco com fechamento em delta. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Isso vai ser muito importante para a gente e para quem está recebendo essa informação. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.